Graças e paz a todos meus amados irmãos e amigos que nos seguem já nas redes sociais. Vamos iniciar com a nossa EBD online. Hoje é o dia 26, amanhã será o dia 27 de julho. A lição é a de número 4, que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Amém? O texto áureo nos diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, observem, todos, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 31. A verdade prática ainda nos diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Tanto ela suporta a aflição, quanto ela ora, quanto ela ousa no testemunho, ela dá testemunho cristão aos demais. Antes de tudo, se inscreva em nosso canal, pp. Samuel Nascimento de Melo. Amém? Canal Palavra da Vida. Queridos, a leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está em Atos 4, 24 ao 31. A introdução da lição nos diz assim: nesta lição veremos como a igreja cheia do Espírito Santo, ela se comporta. Qual é o comportamento de uma igreja cheia do Espírito Santo? Encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, que é a perseverança. Já falamos sobre isso em lições anteriores. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, tá bom? Mesmo que em meio ao fogo da provação. A gente vai ver aí nessa leitura bíblica em classe e no decorrer da nossa lição. Essa igreja suporta a provação porque é cheia do Espírito, tá bom? Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. É preciso estar cheio do Espírito Santo, estar com o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Amém? Diária. Primeiro tópico da nossa lição. Uma igreja perseverante. No primeiro subtópico, amados, diz assim: suportar o sofrimento. Coisa difícil, né? É suportarmos o sofrimento. Mas é necessário. Tantas vezes passamos por aflições. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. O próprio Paulo vai dizer: aquele que o homem plantar, isso ele ceifará. Mas Jesus amplia isso, dizendo que basta estar no mundo para ter aflições. Suportar o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, lembra de Pedro e João pregaram na Porta Formosa, tinha um paralítico ali que estava aleijado há mais de 40 anos, e Deus cura aquele homem, e por causa de uma coisa boa, maravilhosa dessa, de um milagre, foram constrangidos pelas autoridades para não falar mais do nome de Jesus, para não proclamar o Evangelho. Veja como a coisa é séria, e não é diferente de hoje em algumas questões, porém foram bem fortes, impactantes, e ainda há hoje em vários lugares perseguições terríveis acerca disso, mas nós aqui temos uma grande liberdade e precisamos aproveitar essa liberdade. E posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus, né? Atos 4:17, foi dito a eles que não falassem nem ensinassem neste nome. Veja que coisa, Atos 4:18, né? E a ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Você faria isso também? Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Estava com graça, com ousadia, com o poder de Deus. O termo verbal, né, do grego usado no versículo 8, né, tendo sido cheio, ele demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado, né, no Espírito Santo, no Pentecoste, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e sofrimentos. Isso é uma grande verdade. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. E a gente vai ver aqui adiante. No segundo subtópico do primeiro ponto nos diz: não negocie seus valores. Olha,
precisa ter muito cuidado, tem muita gente e tem muita pseudo-igrejas negociando seus valores. Não pode. Os valores da fé são inegociáveis. O princípio espiritual é inegociável. Então, não negocie seus valores. Quando a classe sacerdotal, né, intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é lícito, né? Se diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. A gente vai obedecer aos homens ou a Deus? É melhor obedecer a Deus, né? Com certeza, né? A autoridade de Deus é soberana sobre tudo e todos. Então, em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociavam a sua fé, não abriram mão dos valores da fé. Não podemos abrir mão por causa da política, das religiosidades, de nada dos costumes, dos maus hábitos, dos modismos, que é o que a gente tem visto muito hoje. Então, eles não abriram mão de nada disso, amados irmãos, né? Da cultura atual, dessa modernidade, dessa coisa de querer ressignificar a palavra, desses maus hábitos e costumes que têm tomado conta dessa geração. Não podemos negociar. A palavra de Deus é inegociável. Fé vai continuar sendo fé, perdão vai continuar sendo perdão, pecado vai continuar sendo pecado, e a gente não pode negociar nada disso, tá? Por quê? Porque Jesus é a verdade absoluta, a verdade que liberta. No Evangelho não existe essa questão de relativismo. A verdade de Cristo é uma só, é perfeita, a verdade e a fé perfeita. Não abriram mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis, e assim deve permanecer. Então, uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Toda prática que vem afrontar as Escrituras, que vem de contra os princípios espirituais e também os princípios da nossa fé, é inegociável, tá bom? Então, terceiro subtópico, está convicta de sua fé. A igreja perseverante, ela está convicta de sua fé. Ela não negocia seus valores e ela está convicta de sua fé. Como a gente vai ver aqui no decorrer. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Contra fatos não há argumentos. Atos 4:20. O texto de Atos 4:20 vai nos mostrar isso. E eu quero ler para vocês, que eu gosto de ler. Só que a gente não vai ter tempo de fazer muita leitura hoje. Mas 4:20 diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles não só ouviam, como viam na prática o poder de Deus, a manifestação, semeion, né? A manifestação dos milagres, né? O dunamis, o poder de Deus. Então, ó, os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se converteram porque ouviram e viam. Eu acho que é muitas vezes isso que está faltando, meus amados irmãos. Até eles estão ouvindo, mas não estão vendo. Precisam ver sinais acontecerem. As coisas que Deus fazia no passado, Ele faz no presente. E Deus não mudou, quem mudou foi as pessoas. Quem mudou foi a igreja, a maneira de como a igreja lidar com isso, né? A Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente. Então veja só, amados irmãos. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque já lá ele é visto. Enquanto na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. Precisa mudar essa realidade. Essa realidade precisa ser mudada. Então, no entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus, conforme Romanos 15, 18 e 19. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Jesus não só falava teoricamente, Jesus também mostrava na prática. Se a gente for observar no capítulo 5, um exemplo só, porque temos vários, de Lucas, Jesus usa o barco de Pedro, Jesus prega a palavra,
Eles ouvem, mas depois Jesus faz o milagre da multiplicação dos peixes, mandando eles lançar a rede mais adiante, mais para dentro do lago, e ali o Senhor opera o milagre. Então, orando no terceiro tópico da nossa lição, nos diz assim: então Jesus foi poderoso, tanto em palavras e em obras. Segundo tópico da nossa lição, uma igreja que ora com poder, ou seja, a igreja de Jerusalém, ela orava com poder. A gente precisa orar, é uma coisa que não podemos deixar de fazer, orar, irmãos. Coisa que temos feito pouquíssimo e precisamos melhorar nisso aí. Então, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, né, 24, está até na nossa leitura aqui, ó, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Essa oração é maravilhosa, né? Glória a Deus. É uma afirmação daquilo que já estava escrito no Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus, a terra, né? E todas as coisas, né? Árvores, animais e, por fim, o ser humano. Então, escute bem. Atos 4, 30, 24 ao 30. De Atos dos Apóstolos, que os crentes, né, nesse texto de Atos dos Apóstolos, diz que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos na oração, né? Não foi, portanto, uma oração vaga, né, vazia. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi que Deus fosse glorificado na resposta. Deus precisa ser glorificado em nossas orações. Deus precisa ser glorificado em nossos atos. Deus precisa ser glorificado através da nossa vida, através do nosso testemunho. Deus precisa ser glorificado sempre. Através do nosso louvor, do nosso ensino, do nosso canal, do YouTube. Deus precisa ser glorificado. Então, segundo subtópico do segundo ponto, orando em unidade. Outro segredo, precisamos orar em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Atos 4, 24. A concordância de Strong, né, um estudioso, explica que a palavra unânimes, né, vem do termo grego, uma palavra homotimandon, né, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia, como uma música que tem o ritmo, a harmonia e a melodia. Eles estão unânimes, em harmonia, né? No mesmo sentido, no mesmo propósito, no mesmo entendimento. Então, isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida, mas lembrando que ela sabe respeitar as diferenças uns dos outros, porque a unidade não significa que todos são iguais. Nas ações, nos sentimentos, nas palavras, nos comportamentos, não. Cada um tem um temperamento. Já pensou se todo mundo fosse igual, não tinha graça ao mundo, né? Não tinha graça à vida em relacionamentos. Mas cada um tem um comportamento, porém, um entendendo o outro. Então, no meio da igreja, a gente vai observar que há pessoas que são mais experientes, outros são menos experientes, pessoas que têm mais maturidade em algumas áreas, outros têm menos maturidade, mas estamos sempre amadurecendo em alguma área da nossa vida. Nunca estamos totalmente maduros. Amém? O texto ainda diz assim, a lição ainda diz assim: mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. As diferenças não vão impedir isso, tá bom? Terceiro subtópico do segundo ponto. Oração fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes da igreja de Jerusalém, eles citaram o Salmo 2 e o 1 e o 2, né? Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Atos 4 e 25, né? Está na nossa leitura bíblica em classe. Tá bom? Não basta orar. Aí a gente aprende aqui que não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Eu gosto muito das minhas orações citar o Salmo 46, alguns salmos,
da palavra de Deus e alguns textos que nos vêm à mente na hora que estamos orando. É fundamental também isso, tá, irmãos? Então, orar crendo e afirmando as suas verdades, né? Orar fundamentado na palavra de Deus, orar crendo e afirmando as suas verdades. Então, uma oração feita fora da palavra de Deus, ela não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Se ele vela pela sua palavra para cumprir, usaremos a palavra dele para que essa oração seja respondida. Então, não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás de fracasso na vida de oração de muitos. Então, até para orar, precisamos pedir a Deus sabedoria para orar, para que possamos orar fundamentado na sua palavra, nas Santas Escrituras. Então, terceiro tópico da nossa lição, e vamos caminhando para o final. Uma igreja ousada no seu testemunho. A igreja de Jerusalém tinha muito testemunho, irmãos. Não só na parte teórica, como prática no dia a dia. Então, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho, coisa que a gente precisa muito, porque se vier uma barra pesada aí, precisamos estar preparados para isso. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças, né? Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ou seja, ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Coisa que a gente... é difícil. Então, deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. É claro, irmão, sempre que formos de encontro ao pecado, de encontro ao sistema, de encontro aos modismos do nosso dia a dia, vamos ser contestados, obviamente. Vamos ser rejeitados, vamos ser perseguidos, vamos ser confrontados, vamos ser desafiados. Tudo isso vai acontecer. Então, olha bem. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Não vai ser diferente da igreja de Jerusalém, de modo algum. De modo algum. Vai padecer perseguição. Tá bom? Então, o que acontece? 2 Timóteo 3:12 vai falar sobre isso. Vamos ler aqui 2 Timóteo 13:12. Para ver o que é que diz a carta aqui do apóstolo Paulo. Ele cita aqui 2 Timóteo 3, né? E 12. Não tem 13:12, perdão. Diz aqui, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso aí é claro. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, diferente do cristão que não está sendo enganado. Né? Então vamos lá. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, ela perdeu sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica, porque a agenda do Estado ela vai de encontro com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Sempre vai ter coisas que vai ir de encontro. Então sempre vai haver essa contestação. É melhor obedecer a Deus ou aos homens? A Deus, obviamente. Então, segundo subtópico do terceiro ponto, ousadia no exercício dos dons espirituais. É uma coisa que precisamos ver também com mais frequência no meio do povo de Deus. O evangelista nos informa que, tendo eles orado todos, olha, observe só, não só foi 1, 2, 3, nem 4, nem 5, 6 ou 10, não, foram todos, foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, né, 1 Coríntios 14:12, né, vai falar desses dons, Efésios 5:18, né, sermos cheios do Espírito, não os embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos, seja cheio do Espírito Santo. Então, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. Outra coisa, é bom lembrar também que não se trata aqui em Efésios 5:18 apenas da questão do trabalho, da ideia do fruto do Espírito, mas do cheio do Espírito necessariamente. Amém? E estar cheio do Espírito vai gerar frutos, vai ter dons, vai estar tudo que está ligado ao Espírito vai estar relacionado a essa pessoa, tanto dons como fruto. Amém?
porque muitas vezes fazem muito essa diferença, não sabem o que eu estou falando. Existe a questão do cessacionista, né, e o dispensacionalista, tá bom? Aqueles que creem que os dons foram só para a igreja apostólica, e nós que cremos que os dons continuam em evidência, biblicamente, claro. Então, ó, no livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Não é para minha premiação, observe bem. Amém? Ainda que alguém fale, ainda que alguém diga, né, como Pedro e João disse na lição anterior, olha para nós, não foi por nós mesmos, não, mas o Espírito Santo nos usa pela sua misericórdia e graça. Então devemos ter essa consciência, tá? Para que não tomemos para si uma coisa que não é nossa, é de Deus, pertence a Deus. Somos apenas um instrumento, um vaso que ele vai se utilizar para operar estes milagres. Por isso que Atos dos Apóstolos não deve ser chamado Atos dos Apóstolos conscientemente, mas Atos do Espírito Santo, né? Através da vida dos apóstolos. Esse é o verdadeiro nome do livro do Atos, tá? Terceiro subtópico do terceiro ponto e final da lição. Ousadia na exposição da palavra. Pregar a palavra com ousadia, com autoridade, com firmeza, com seriedade, com preparo. Amém? Então as Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, evangelizavam, pregavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, precisamos ter essa graça, esse desejo, essa vontade, que é uma coisa que muitos têm perdido e muitas vezes nós temos sido engessados por causa da nossa geração e da maneira como se condiz as coisas hoje em dia. Isso é uma grande verdade. A gente precisa superar isso e pregar a palavra com ousadia e mudar essa realidade da atualidade em que estamos vivendo, viu, irmãos? Então é muito sério isso aí, é preciso a gente trazer a nossa consciência a isso aí. Até agora o Espírito vai nos trazendo a consciência. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia. Nesse texto, ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, né? Para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciões e escribas. O cristão cheio do Espírito, ele se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder, com graça, com sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo, que Deus nos ajude e nos dê uma boa aula amanhã, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. A conclusão nos diz assim: nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se quisermos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar ser cheio, ou sim, o encher do Espírito Santo. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude. Pai, te louvamos por cada vida que assistiu essa aula. Abençoa a sua família, a sua casa, abre a sua mente, dá o entendimento para trazer uma boa aula amanhã, em nome de Jesus. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Até a próxima aula, que terá por título Uma Igreja Cheia de Amor. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.